Muito bom dia para você que está aqui ligadinho na TV Mar. Nós estamos começando agora mais um programa Bem Assim. Seja muito bem-vindo, que coisa boa em ter a sua companhia aqui com a gente. E olha só, hoje o programa está especial porque nós vamos conversar hoje aqui sobre hipertensão e diabetes. Pois é, nós vamos receber aqui no estúdio uma cardiologista que vai conversar com a gente sobre hipertensão. Nós conversamos com um endocrinologista sobre diabetes. Também vamos receber aqui no estúdio uma criança que é diabética e a sua mãe que vai compartilhar essa história com a gente. E também vamos receber aqui uma nutricionista que vai falar sobre a importância da alimentação nessas duas doenças. Hoje está muito legal, tem muita informação e eu conto com você, hein? Por isso que você não vai sair daí, porque o programa Bem Assim está começando agora. Bom dia mais uma vez para você que está aqui ligadinho na TV Mar, seja pelo canal 25 da NET, pelo portal gazetaweb.com, pelo nosso aplicativo da TV Mar ou ainda aí, quem sabe, né, pela nossa fanpage no Facebook. Seja muito bem-vindo mais uma vez. Nós estamos começando agora o programa Bem Assim, mas eu também quero te convidar para estar com a gente nas nossas redes sociais. Pois é, se você ainda não nos segue, por favor, hein, segue lá a gente. Nós estamos no Instagram com os perfis @programa Bem Assim e @TV Mar, canal 25, e como eu já falei, nós também estamos lá no Facebook com a fanpage da TV Mar, canal 25. Então, se você ainda não nos segue, por favor, nos acompanhe por lá também, porque nós gostamos muito de interagir com vocês por lá. Pode curtir, deixar comentário, like, sugestão aqui pra gente, mandar mensagem. Nós lemos tudo e sempre estamos ligadinhos com vocês e com as suas sugestões, tá certo? Agora vamos começar falando sobre diabetes. Pois é, agora eu quero convidar você para assistir uma matéria não, é um vídeo que o doutor gravou pra gente e eu vou ler agora aqui umas informações para você. Olha só, nos últimos 10 anos, o número de brasileiros diagnosticados com diabetes cresceu 61,8%, passando de 5,5% da população em 2006 para 8,9% em 2016. É quase impossível, né, você encontrar alguém que não goste de doces, chocolates, mas é preciso se cuidar. E quem vai explicar mais para a gente, né, sobre essa doença é o endocrinologista Edson Perrotti. Vamos conferir agora o vídeo? Roda aí. O diabetes de qualquer tipo cursa com alguns sintomas que são clássicos. A pessoa urinar muito, nós chamamos de poliúria. A pessoa tem muita sede, nós chamamos de polidipsia. E muitas vezes a pessoa tem bastante fome, come o tempo todo, como se estivesse com falta de energia, o que nós chamamos de polifagia. Então, esses sintomas são os mais clássicos, mas pode ter visão embaçada, principalmente no fim de tarde, a pessoa pode ter câimbras, algumas vezes, ao invés de ter fome, a pessoa pode ter náuseas, já é um estágio bem avançado, principalmente do diabetes tipo 1. Então, esses são os sintomas mais comuns. Não é infrequente, por exemplo, é comum se encontrar formigas, insetos, moscas, formigas que vão até a urina da pessoa. A pessoa urina, como aquela urina está doce, ela tem açúcar, então esses insetos eles vão para a urina em busca do açúcar que está contido ali. Então a presença de insetos, formigas na urina é um achado comum. O diagnóstico do diabetes não é difícil. Ele é feito principalmente pela dosagem da glicose no sangue. Os valores normais são de 70 até 99. Acima de 100 é um valor alterado. De 100 a 125 nós chamamos de intolerância à glicose. O diabetes é quando ocorre em jejum, 2 vezes, tem que repetir o teste, acima de 126. Então esse é o diagnóstico de diabetes. Existe uma outra situação em que a glicose não está normal, mas também não está no nível de diabetes, que nós chamamos de intolerância à glicose. Então pode ter um outro teste, que é um teste de provocação, ou seja, a pessoa bebe uma bebida bastante açucarada e aí a glicose se eleva. Se ela se elevar demais, acima de 200, também é diagnóstico de diabetes. O diabetes tipo 1 não é possível prevenir, ele surge independente da ação do indivíduo, ele vai surgir de qualquer forma, então esse não tem prevenção. Mas o diabetes tipo 2, que é o mais frequente, 95% das pessoas que têm diabetes têm o diabetes do tipo 2, aquele do adulto, é possível prevenir com bons hábitos alimentares, ou seja, comidas que não engordem, que não tenham um excesso de açúcar, massas, pães em excesso, não é que é proibido, mas assim, evitar comer em excesso e evitar principalmente o ganho de peso.
o grande inimigo do diabetes tipo 2 é o ganho de peso. Além disso, uma outra forma fácil de prevenção é a prática regular de atividades físicas. Qualquer atividade física, 30, 40, 50 minutos ao dia para qualquer pessoa é importante no intuito de prevenir o diabetes do tipo 2. O tratamento é muito amplo, é muito vasto, né? Então é necessário que se faça um plano de alimentação adequado para cada tipo. Por exemplo, no tipo 2, normalmente os planos de alimentação visam a redução do peso, porque essas pessoas normalmente estão acima do peso. Evita-se ao máximo, não é que seja proibido, mas evita-se ao máximo a ingestão de açúcares, de alimentos muito açucarados, e existem tratamentos. O diabetes do tipo 1 trata-se única e exclusivamente com insulina. O diabetes do tipo 2 existem inúmeros medicamentos, medicamentos injetáveis, medicamentos orais, medicamentos que estimulam a secreção de insulina, outros que estimulam o aproveitamento melhor da insulina do próprio indivíduo. É uma gama muito ampla, na verdade para nós médicos é um grande quebra-cabeça juntar essas medicações, saber qual a medicação mais adequada para cada paciente, mas basicamente feito com dieta, exercício e medicamentos ou insulina. Pode acontecer de um indivíduo que já tenha diabetes do tipo 1, ele ganhar muito peso, ele ter dificuldade de controlar e ter um comportamento semelhante ao diabetes do tipo 2. Pode existir uma situação diferente, o indivíduo que tem o diabetes do tipo 2 é muito gordo, trata-se com medicamentos e o pâncreas entra em falência e ele passa a precisar exclusivamente da insulina, então ele se comporta como o diabetes tipo 1, são os mistos, né? É um diabetes misto que a gente diria, tipo 2,5, tipo 3, esses termos são inadequados. O certo é que um tipo de diabetes pode precisar do tratamento aplicado para o outro, mas transformar-se de um em outro não é comum. O diabetes do tipo 2 tem um componente genético extremamente importante, é por isso que nós dizemos que numa família em que existem pessoas com diabetes do tipo 2, é bem comum que outros indivíduos venham apresentar, ou seja, aquela família em que o pai, a mãe, a avó, muitas pessoas já têm, tios, né, parentes diretos, já tenham diabetes, então é importante que essas pessoas, as que nascem, as crianças mesmo, já tenham os bons hábitos de alimentação, de atividade física, porque geneticamente é muito provável que eles tenham essa tendência. Não é obrigatório. Por exemplo, pode surgir diabetes do tipo 2 numa pessoa que não tenha ninguém na família. Isso é possível também, mas é bem comum que exista alguém já e que essa transmissão genética se faça. O diabetes do tipo 1 não tem esse caráter tão intenso quanto o tipo 2, mas é mais frequente que uma pessoa que tenha diabetes tipo 1 possa ter outra pessoa na família também. O diabetes emocional, ele é um termo assim que foi criado, mas ele de fato não existe. O que acontece é que uma pessoa que tenha diabetes ou que tenha a tendência para ter diabetes, tipo 1 ou tipo 2, não importa, quando ela sofre estresse de grande intensidade, quer seja físico, quer seja emocional, aí vem a história do diabetes emocional, todo estresse aumenta a produção de outros hormônios que são contrários à insulina. A insulina baixa a glicose. Os hormônios do estresse, como cortisol, como adrenalina, como hormônio de crescimento, eles tendem a subir a glicose, são chamados hormônios contrarreguladores. Então o que acontece? Uma pessoa que é normal, não tem diabetes, sofre um processo de estresse intenso, pode ser até estresse emocional, e ele sobe os hormônios que elevariam a glicose. No contraponto, sua insulina deveria funcionar melhor. Se ele não consegue fazer isso, o diabetes vai aparecer neste momento. Não significa que a emoção cause diabetes. Significa que essa pessoa tinha tendência para o diabetes, pode ter sido estresse emocional, seria uma fratura, seria um acidente, seria uma cirurgia. Qualquer processo que levasse a um desgaste, a secreção desses hormônios, faria aparecer o diabetes. Então, nessa situação, surgiu com a emoção. Existe uma outra situação, o indivíduo que já tem diabetes, que está submetido constantemente a um estresse psíquico muito elevado, muito intenso, ele constantemente tem a secreção desses hormônios. Então, o tratamento dele é mais difícil, porque ele precisa de mais medicamentos, mais insulina, para fazer o contraponto a esses hormônios. Se ele melhorasse a situação de estresse, talvez melhorasse ou facilitasse o tratamento.
O soro glicosado, ele praticamente não põe em risco a vida do indivíduo com diabetes. As pessoas se assustam muito com aquele frasquinho de soro glicosado. Aquele frasco ele tem 5%, né, de 500 ml. Então, o que acontece? A quantidade de açúcar ali é muito pequena, tá? Seriam 25 gramas de glicose, que é comum ter, por exemplo, num copo de suco de laranja. Então, é como se a pessoa estivesse tomando em horas um copo de suco de laranja. Ele não vai agravar a ponto de trazer risco à vida do indivíduo. Não traz não. Aquele soro glicosado, se ele recebesse glicose hipertônica, que é aquela glicose injetada na veia, para tirar o indivíduo do coma hipoglicêmico, que é o outro lado, né, uma pessoa que está com a glicose baixa, aí ele pode complicar um pouco, mas não é muito não. Então as pessoas não precisam se assustar. Lógico, o indivíduo que tem diabetes não deve estar recebendo soro glicosado o tempo todo, mas aquele momento de ataque, de chegada na unidade de emergência, em que se instala, aquilo ali não vai causar grande dano ao paciente, não. O diabetes já foi uma doença muito grave, muito desconhecida de todos, né? Muito misteriosa, então era uma doença que trazia grandes problemas. Hoje, ainda causa grandes problemas, basicamente pela falta de busca do conhecimento, do entendimento do que acontece, ou mesmo porque as pessoas não levam o tratamento tão a sério. Então é importante saber o seguinte, o diabetes não vai limitar ou impedir que o indivíduo sobreviva, faça suas atividades bem, mas é necessário ter atenção para o problema e cuidar para que se tenha uma vida plena, produtiva e satisfatória, como qualquer pessoa. Isso mesmo, o doutor Edson infelizmente não pôde estar aqui no estúdio com a gente, mas a gente conseguiu gravar com ele e ele esclareceu todas as dúvidas. Não é isso, Júlia? É Júlia que já está aqui com a gente, nossa cardiologista, já é de casa, né? É verdade. É um esclareceu prazer estar tudo, aqui. prazer nosso sempre. Com certeza, eu estava assistindo, realmente ele tirou todas as dúvidas que tenho certeza que o pessoal em casa tem. Tem, né? É verdade. Pronto. E aí, Júlia, a gente trouxe aqui para o estúdio hoje a Rubiana e o Rafael, né? Ela que é mãe do Rafael. O Rafael tem quantos anos, Rubiana? 9 anos. 9 anos. E o Rafael é diabético, ele tem a diabetes tipo 1, não é isso? Eu queria que você contasse para o pessoal de casa que está nos assistindo, Rubiana, a história do Rafael. Como foi que você descobriu que ele é diabético? Como é que foi a sua reação? Você ficou assustado ou não? Já foi logo procurar tratamento? Como é que foi? É assim, né, Mara? A gente nunca pensa que o nosso filho vai chegar ao ponto de ter uma diabetes. Né? No início, eu não imaginava que criança poderia ter essa doença. Eu tinha, assim, a visão que adultos, né, os avós, os pais, tinha a diabetes. Mas ele veio, a gente veio descobrir com 1 ano e 7 meses. Isso pra gente foi né? Muito pequeno, é. Foi um choque, porque foi uma doença essa que surgiu a início, 3 dias ele passou fazendo muito xixi, muito xixi. Eu acho que normalmente acontece isso com quase todas as crianças que têm a doença, ela começa a perceber quando ela começa a mijar. E quando ele fazia xixi, eu percebia que juntava formiguinha. Tem aquelas formiguinhas de açúcar, né? Eita, como que tem açúcar, né? Na Aí urina. ela era atraída justamente por causa da glicose, tá? No Alta. pico. E isso acontecia com 3 dias seguidos, ele perdeu peso rapidamente, deixando a gente muito preocupada. A gente ia para a emergência dizia, ele está desidratado, dava um sorinho e mandava para casa. E nesse vai e vem a gente ficou assim muito, muito mesmo preocupado, porque não era normal. A criança com 3 dias está abaixo do peso. E a gente levou um susto, porque quando a gente veio descobrir realmente que passou por um processo de internamento, a médica que avaliou ele disse, olha, ele está desidratado, mas não sabia dar o diagnóstico, precisaria fazer exames. Foi feito exames e tudo mais. O principal não foi feito, que foi a glicemia. Que é tão simples, né? Que é um exame assim que eu acredito que deveria ser uma regra, sabe? Chegou o paciente com algum sintoma, mesmo não tendo um quadro diabético na família, faz a glicemia. Acho que por ser criança, talvez a médica nem deve ter até a médica suspeita, né? Hoje, muitos hospitais fazem a triagem. Aí a triagem, eles verificam a pressão, já faz a glicemia. Acho que isso já está uma reeducação para ficar atento, porque é pego de surpresa realmente. De surpresa. E às vezes você chega sem sintoma nenhum e descobre numa triagem Numa dessa. triagem que você, né, tem. Que é assim, eu agradeço muito hoje a Deus por ter tido essa oportunidade
de dizer, eu sempre digo a ele, você não é doente, você só tem uma diabetes. Você não é doente. Era isso que eu ia perguntar. O Rafa, ele entende a doença dele? Ele entende o que é que ele tem, Hoje Rubiana? ele entende, justamente no início é mais complicado assim para a gente lidar. Eu conheço mães, a gente compartilha nossas agonias, nosso sofrimento, mas no início é muito complicado você lidar. E logo que ele era bebê, né? É meu bebê, Criança. o primeiro filho, aquela expectativa. E ele teve que se internar, ele passou quase um mês internado para poder controlar. E a médica foi bem clara, olha, mãe, eu estou mandando ele para casa, mas é para a vida toda. Isso que ele tem, essa doença é para a vida toda. Então, sempre. é para sempre. Isso pesa. Isso A você já responsabilidade, sabe. né? Como isso pesa. Você ali, você tem que absorver tudo que você pode. Eu estava numa unidade de saúde, eu estava no HGE e as enfermeiras, elas foram assim ótimas, porque elas chamavam, venha mãe, venha aplicar, venha mãe, porque para eu poder Ensinar, sair dali, né? sair dali com o máximo possível de instrução. É verdade. E tem um acompanhamento nutricional, tem um acompanhamento de pediátrico. Ele precisa. Não é que ele tem porque eu quero, não, porque ele precisa. E ele faz uso de medicamento, Rubiana? Faz o uso contínuo de medicamento. Ele necessita desse medicamento. E isso, hoje em dia, é uma batalha muito grande para quem é diabético. Para quem tem criança, né? para poder adquirir esse medicamento. O Estado, ele fornece. Não é bem assim. A gente sabe que não é bem assim. Fornece, sim. Quantos? Se a criança necessita de 3 ampolas, que ele toma uma medicação, que é na canetinha, se ela precisa de 3 ampolas, como é que o Estado só vai me fornecer uma? Que é a insulina, né, no caso. Que é a insulina. Como é que eu vou trabalhar isso numa criança? Não sei, que depende, que necessita dessa medicação para viver. Aí diz, hoje uma criança vive normal, um diabético, uma pessoa diabética, sim, mas você precisa de cuidados. Sim. Isso há um custo, isso há uma manutenção, isso há uma preocupação de você estar todo dia ali verificando, todo dia ali sabendo quanto deu a glicemia dele, como é que ele vai poder comer, se ele pode repetir. E ele é uma criança que gosta de repetir. Gosta. E tem histórico familiar, Rubiana? Tem assim, a família do meu marido em si, né, ele tem um quadro diabético. Os pais paternos, né, os maternos, já vem essa hereditariedade. Mas a diabetes tipo 1, ela é tipo assim, um gatilho. Quando você vem descobrir, é porque ele já tem aquilo, ele já nasce com ela, já nasce prepondo essa diabetes. Então, quando a gente veio descobrir, ele não comia. Aí eu disse, meu Deus, ele não comia doce. Quando você começa a entender o que é a diabetes, o povo diz, Você a vê diabetes que o doce, né? não é doce. Porque a tipo 1 tem uma característica mais imunológica. E a 2 é mais adquirida mesmo, com o tempo. Aí o pessoal diz, é porque ele consumia doce, porque ele gosta de doce. Não é. Tudo não. que a gente consome é assim, é carboidrato. Carboidrato tem açúcar. Então, quando a gente passa a vivenciar, é que a gente aprende. entende que tudo que a gente come tem açúcar, né? Tem açúcar. E toda massa vira açúcar. Aí Exatamente, aí pronto. E o nosso organismo, quem tem a diabetes, ela tem essa dificuldade de quebrar esse açúcar no nosso organismo. Ela tem essa dificuldade de digerir esse açúcar. Por isso que fica a hiperglicemia, por isso que dá as quedas de glicemia. Você vê uma criança desmaiando, você vê uma pessoa desmaiando e diz, foi o açúcar que faltou no sangue. Então, quer dizer, a pessoa não pode ficar só sem consumir, ela precisa consumir, ela tem os horários. ela tem que ter. O diabético, ele tem que ter o café da manhã, tem que ter o lanche, tem que ter Tudo o almoço, certinho, o lanche né? da tarde, o jantar e ainda a ceia da ceia. noite. Ele precisa dessa alimentação para não fazer a hipoglicemia. Ele precisa, né? Ele adora essa palavra. Ele precisa. E a vida dele, Rubiana, é diferente da vida dos demais coleguinhas ou não? É? A Rafael já tá falando. E aí, Rafael, você acha? Você acha diferente? Que você acha que é diferente ou não? Porque a sua mãe tava falando aqui que você, é bem levado. Você acha diferente? Por quê? Bom, nem tantas crianças assim têm esse tipo, mas a maioria tem. E você acha que o que é que muda assim no seu dia a dia? O que é que você pode dizer assim? O que é diferente da sua rotina para a rotina dos seus coleguinhas?
É o lanche, diga. É o lanche? É o tipo, pode falar no microfone, é o tipo de alimentação, Rafael? É. Aí algumas pessoas comem as coisas, mas eu estou fazendo isso para se alimentar bem. A quantidade também, né, Rafael? Como é que é? Fala, Porque Juliana. na escola ele é um pouco tímido. Não, mas é uma coisinha linda. Aí, assim, na escola, eu tenho essa preocupação, porque eu preciso trabalhar junto com a escola precisa ser meus olhos. Então, ele começou a ir para a escola bem cedinho, com 2 anos, a médica, o psicólogo, a família precisa de ajuda. Olha, eu vou dizer a vocês que estão em casa. É uma junção, né, Júlia? Todo mundo tem que se apoiar. A gente precisa de ajuda. O meu início, eu acho que não foi tão difícil para mim, porque eu tive anjos, profissionais da saúde, profissionais de escola, que chegaram junto comigo. Mãe, estamos aqui, estamos para o que der e vier, vamos trabalhar assim, vamos tentar assim. Então, isso é muito importante para quem tem uma criança, para quem tem uma pessoa que precisa de você. E ele precisa de uma manutenção, que você fica ali, controlando. Porque... Na verdade, a família toda precisa de ajuda, né? Precisa desse apoio. É uma rede. Aí é uma dificuldade, porque você em casa, você limita umas coisas, aí vai para casa da avó, já solta, só isso, só um pouquinho. Aí ele fica, mãe, só um pouquinho. Aí, isso derrete o coração da mãe. Esse pouquinho, aí eu já sou, eu já coloco, a mãe dele é que sabe. Não. Joga para você. Já você mantém mais firme, né? Não, Rafael, você não pode agora. Não, a mãe dele é que sabe. Resolva com a sua mãe. Com a Pronto, sua mãe. essa frase. Se a sua mãe deixar, aí ele chega, mãe, só essa vez. Mas isso aí é trabalhado. Tem também psicólogo, que é bom você conversar. Eles também conversar, eles dizerem o que gosta, o que não gosta, porque até para ele tomar a medicação, que é a insulina, que é injetável, isso também é uma agressão, né, no corpo, é algo estranho. Então, no comecinho, ele passou por tudo isso, todo esse acompanhamento, teve esse apoio, teve essa ajuda. Hoje não, hoje a gente negocia, hoje a gente negocia as coisas. Eu acho que o legal que dá, assim, para tirar, né, para a gente encerrar esse bloco, é que, apesar da diabetes, e é claro, né, é preciso que você cuide, é preciso ter todos os cuidados com a criança, você que é mãe, até mesmo você que é adulto, né, que já possui, que já tem a doença, que dá para você levar uma vida normal, né? Dá para levar tranquilo, normal. Assim, até melhor do que certas pessoas que não têm esse cuidado, porque eu sempre digo, você come melhor do que muita gente. Sua alimentação faz inveja a qualquer um, porque é fruta, é verdura, é legumes. Ele ama isso, ele ama comer, principalmente essas coisas que eu acho que faz parte da nossa vida. A gente precisa ter essa educação alimentar. Isso aí é a base, principalmente para quem tem não só diabetes, mas para todo mundo. Quem tem uma alimentação bem regrada, come direitinho nos horários, vai ter uma vida mais tranquila, com menos problemas de saúde, com menos necessidade de medicamento, porque vai ter a alimentação para poder lhe controlar, né? Seu organismo lhe ajudar. Isso mesmo. E a diabetes tipo 1, você pode encontrar um pouquinho mais acima da faixa etária dele, tipo assim, 4, 5 anos, ou na adolescência, também pode ser diagnosticado nessa fase, não é só nessa idade, não. Não é só na idade dele, não, porque foi bem novinho, né? Não, pode ser um pouco mais acima, geralmente muito na adolescência. Aí você imagina o trabalho de uma reeducação com um adolescente. Com um adolescente. E uma criança de 4, 5 anos, né? Que ele comia e ali você vai ter que... Vai ter que brecar. Muito bom. Adorei aqui esse bate-papo, né? Que bom, doutor Edson esclareceu muita coisa pra gente na matéria, no vídeo, né? Rubiana aqui chegou trazendo a história do Rafael, mostrando que é possível você ter uma vida normal, obviamente com todos os cuidados. Que coisa boa. Meus amores, muito obrigada, tá? Pela presença de vocês. Foi muito bom mesmo. Foi um prazer, foi todo meu. Sejam muito bem-vindos e voltem mais vezes aqui ao Bem Assim TV Mar, tá certo? Júlia vai continuar comigo, porque daqui a pouco a gente vai conversar sobre hipertensão. E você que está aqui ligadinho na TV Mar, você não vai sair daí, tá? Porque ainda tem muita coisa para rolar aqui no Bem Assim. Daqui a pouco eu volto para falar sobre hipertensão. A gente volta já já.